Senhoras e senhores, boa noite. Este evento está sendo transmitido ao vivo pela web Rádio Portal da Luz de Dourados, MS, e retransmitido pelas web rádios Fraternidades de Minas Gerais e Sementes de Luz de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Internautas e presentes, sejam todos bem-vindos a mais este evento promovido pela Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, em parceria com a União Regional Espírita de Dourados. Em nome da diretoria da Federação Espírita do nosso estado e da União Regional Espírita de Dourados, agradecer a você, Sueli, pela sua disposição de estar conosco, e gostaríamos, Elizabeth, que você proferisse a nossa prece de abertura. Muita paz e muito obrigada. Nosso boa noite a todos. Vamos fazer a nossa prece de início, com os nossos pensamentos voltados para Jesus, nosso Divino Mestre, rogando a assistência da espiritualidade maior, em favor de todos nós que aqui estamos, em busca desse aprendizado no bem, para nos fortalecer e servirmos melhor na causa do Cristo. Que Jesus abençoe a todos nós, abençoe a nossa irmã Sueli, a esta caravana da Federação, que tanto tem nos ajudado e proporcionado bons momentos. Que a espiritualidade maior seja com todos nós e traga até nós as energias salutares necessárias para absorvermos estes ensinamentos valiosos que nos enriquece a alma e o coração. Que Jesus seja com todos nós neste momento e sempre. Chega a hora mais aguardada por todos nós, de ouvirmos a convidada desta noite. Sueli Caldas Schubert, convidamos então a nossa palestrante da noite. Boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. Depois de tão lindas palavras, nós nos sentimos bastante sensibilizados e motivados para fazer uma reflexão nessa noite a respeito do tema que ali está apresentado. Porque nós estamos vivendo momentos muito difíceis. E nesse instante que nessa cidade, reunindo um grupo de pessoas com esse propósito de fazermos uma reflexão em torno daquilo que a doutrina espírita apresenta para nós, as respostas, porque pelo tema, pelo título, nós já podemos imaginar o quanto milhares, milhões de pessoas, ou até mais, bilhões, que representam a humanidade como um todo, que passam por tragédias, por problemas, por sofrimentos e que não têm uma resposta. Por isso, é importante fazer essa reflexão. E eu quero agradecer agora, também logo no início, essa oportunidade de estar aqui com vocês, de estar aqui em Dourados, porque isso para mim também é um enriquecimento muito grande. E com amigas tão queridas, amigos, que há muitos anos nós não nos encontrávamos e que hoje foi uma festa muito grande e está sendo esses dias todos. Portanto, às vezes nós ligamos a TV e ficamos sabendo de tragédias. Ficamos sabendo de situações dolorosíssimas. Hoje em dia, às vezes, eu mesma, estando ouvindo o relato de um caso, de algum acontecimento dessas tragédias, sem querer as lágrimas descem, porque é como se estivesse sentindo o sofrimento daquelas criaturas que estão passando por aquele momento tão doloroso, tão dramático, e muitas vezes sem respostas, que isso faz ainda que a situação fique mais difícil. Por quê? Porque aconteceu isso, porque dessa forma, porque com meu filho, com meu marido, com minha esposa, e assim por diante. As pessoas ficam a se perguntar, e a violência?
A violência graçando em todos os quadrantes do mundo, em toda parte, a violência presente. E isso também nos traz uma situação assim de preocupação, uma situação para certas pessoas com aflições, com problemas maiores, com depressões. Enfim, o quadro que se apresenta na totalidade é um quadro complicado. E nós precisamos das respostas do Espiritismo, porque muitas vezes as pessoas falam assim, é a vontade de Deus. Ou então outros já se revoltam, Deus não está nem aí. Veja se Deus está sabendo dessas coisas, ou se Deus é que promove isso, porque Deus permite. Enfim, há uma série de explicações, de opiniões, de pessoas que não têm ainda uma base, uma fundamentação, uma resposta. E o desconhecimento é mais sofrido ainda. Nós sabemos que, além das tragédias coletivas, existem aquelas outras que são chamadas, por exemplo, de bala perdida. A tal de bala perdida tem acontecido muito, nós sabemos disso. Acontece, assim, num dado instante, uma pessoa dentro de um carro, ou atravessando a rua, ou parado na porta da sua casa, ou em qualquer lugar que seja, de repente essa pessoa é vítima de uma bala perdida. Dentro desse aspecto, as pessoas dizem assim, um inocente foi atingido por uma bala perdida. Uma criança inocente, às vezes até um bebezinho, foi atingido por uma bala, um inocente. Também fica esse questionamento, inocente? Se era inocente, por que aconteceu isso? Ou não era inocente? Qual seria a resposta para essa indagação tão dolorosa, tão sofrida? E aí, meus irmãos, muitas e muitas outras coisas nós poderíamos estar listando aqui, mostrando essas tragédias, essa violência, essa dor que está campeando pelo mundo afora. Nós sabemos que estamos vivendo a transição planetária. O mundo está vivendo um processo chamado de transição, e é realmente uma transição entre uma situação e outra que o próprio planeta está atravessando. Mas nesse caso, como nós vamos comentar durante a nossa conversa dessa noite, é a humanidade. A humanidade que está passando por essa transição. Somos todos nós. Vamos começar, primeiro, uma pergunta muito importante que foi feita pelos fariseus. Eles estavam intrigados, porque Jesus falava muito sobre o reino de Deus, reino dos céus, e eles imaginavam, reino representa também reinado, rei, e uma série de outras ideias que talvez passassem pela cabeça daquelas criaturas. Então foram perguntar a Jesus. Interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, em resposta o mestre disse-lhes, o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Muito importante essa pergunta e muito importante essa resposta. Daqui a pouco nós vamos comentar também esse trecho aqui, Lucas 17, 20 e 21. Primeiramente, eu quero antes dar uma explicação. Código Penal da Vida Futura é uma parte do capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno. Esse capítulo 7º, ele é muito interessante, é da primeira parte, porque Kardec vai apresentar aspectos e situações muito importantes e que interessam realmente o ser humano. E depois ele apresenta o Código Penal da Vida Futura. Esse Código Penal tem 33 itens, mas abrange tudo o que nós possamos entender ou queiramos entender acerca da vida futura. E nesse caso, quando Allan Kardec vai começar a expor os itens do Código Penal, ele logo no início, ele vai falar que o espírito vai encontrar no mundo espiritual o resultado daquilo que ele fez no plano terreno.
Ele vai se defrontar com as suas ações, com os resultados dessas ações, assim que ele chega na vida verdadeira. É o retorno à pátria espiritual, o retorno ao grande lar. E depois ele vai dizer que felicidade completa só com a perfeição. Toda imperfeição é causa de sofrimento. Isso é muito importante nós sabermos. Toda imperfeição é causa de sofrimento. Nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos vivendo num mundo que, segundo a classificação, a categoria dos mundos, o nosso planeta está no patamar de provas e expiações. Abaixo de nós, só os mundos primitivos. E, de repente, nós chegamos à conclusão que nós estamos em penúltimo lugar. Abaixo de nós, só o mundo primitivo. Portanto, o planeta não está nada bem. A humanidade que habita o planeta, porque é interessante sempre lembrarmos que esse nível de condição do planeta, esse nível de condição representa da humanidade propriamente. Porque o planeta, ele tem a humanidade de acordo. Não é o planeta na sua condição geológica, física, mas sim a humanidade que habita o planeta, que está nesse nível de provas e expiações. E vem aí, segundo nós sabemos, que a própria doutrina espírita nos explica, nos ensina, desenvolve esse tema, o mundo de regeneração. Essa ideia de mundo de regeneração, de que o nosso planeta Terra vai melhorar, sempre quando eu falo assim, estou me referindo à humanidade, vai melhorar de condições, isso não é uma invenção do Espiritismo. Já na antiguidade, profetas, pajés, profetisas, oráculos, aqueles que tinham a possibilidade de captar as ideias do plano espiritual superior, já falavam que haveria um tempo que uma mudança muito grande haveria de acontecer. E nós estamos vivendo exatamente esse tempo. E sabemos, especialmente através do nosso querido Chico Xavier, em mensagens que ele deixou para esclarecimento desse aspecto, e agora Divaldo Franco também trazendo, através de Manuel Filomeno de Miranda, o espírito, e de Joana de Ângeles, a mentora dele, as explicações de como vai se processar essa mudança. É uma mudança, meus irmãos, de padrão vibratório. O mundo de regeneração é um mundo de padrão vibratório mais elevado, porque nós estamos vivendo num padrão vibratório muito denso, muito baixo. Mas grande parte da humanidade já está buscando alguma coisa melhor. Nós sabemos que as pessoas, dentro dessa violência e sofrimento que nós mencionamos, um grande número de pessoas, a maior parte da população mundial, quer paz. Quer sossego, quer felicidade. Ninguém quer ficar nessa vida de tristeza, de sofrimento, de destruição o tempo todo. É claro que a pessoa quer paz. E essa busca é que vai fazer com que as pessoas comecem a mudar também as suas atitudes, a conduta, a forma de agir. E ela vai melhorar o padrão vibratório. Melhorando uma grande parte da humanidade, o mundo vai passar por uma fase melhor. Lembremos-nos que Jesus, no Sermão da Montanha, predisse: bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, vão ficar na terra os pacíficos, os pacificadores, aqueles que já estão dentro dessa outra ideia de vida, com nova condição vibratória. Esses sim vão ficar. Mas vamos ver agora algumas explicações para nós entendermos cada vez mais profundamente essa questão. Nós vamos apresentar alguns textos do Código Penal da Vida Futura, mas também alguns textos do livro Obras Póstumas. É o Céu e o Inferno e Obras Póstumas.
Inicialmente, em Obras Póstumas, vejamos o seguinte, Kardec falando a respeito das expiações coletivas. A humanidade se compõe de personalidades que constituem as existências individuais e das gerações, que constituem, então, as existências coletivas. Umas e outras avançam na senda do progresso por variadas fases de provações, que, portanto, são individuais para as pessoas e coletivas para as gerações. É irresistível esse progresso, um progresso do conjunto, que arrasta as massas, ao mesmo tempo que modifica e transforma em instrumento de regeneração os erros e prejuízos de um passado que tem de desaparecer. Portanto, Kardec está falando a respeito de um item que ele denomina questões e problemas e também que trata, portanto, dessa questão das expiações coletivas. É claro que nós sabemos que o progresso é inexorável. É a lei divina, a lei do progresso. Tudo progride. Se nós olharmos os tempos primitivos, se nós lembrarmos aquela época das cavernas, onde nós também estivemos, porque fomos homens e mulheres das cavernas, é claro, estivemos lá porque começamos do zero para, em seguida, iniciar a nossa escalada evolutiva. Portanto, se nós lembrarmos desde aquela época e ao tempo em que foi preciso para que os seres humanos fossem progredindo, fossem conquistando novas visões intelectuais mais amplas, conquistas de descobrimentos, situações que realmente a inteligência do ser humano foi, vamos dizer, praticada, ela motivou, melhor dizendo, o próprio ser humano para criar novas formas de vida, para inventar, para melhorar, para progredir. E assim vamos vindo através dos milênios, até chegar aos dias de hoje. O progresso atual é uma coisa assim impressionante, porque é um progresso diário. Todo dia tem coisa nova, todo dia tem conquista, tem descobrimento de uma coisa que já existe, se desdobra muitas vezes em outras muito mais aperfeiçoadas, e o ser humano tem que estar bastante ativo para conseguir conviver com tudo isso e entender tudo isso. Muito bem, então, esse progresso ele é irresistível. E não falando mais do aspecto material, mas lembrando o progresso moral, o progresso espiritual. Muita coisa já houve de progresso, mas muita coisa ainda falta para o ser humano alcançar uma condição melhor. Mas vejamos, na sequência, que agora é um texto de um espírito que deu o nome de Clélia de Plantier. No livro também Obras Póstumas. Ela vai falar sobre as expiações coletivas. Ela diz assim: 3 caracteres há em todo homem: o do indivíduo, do ser em si mesmo e o de membro da família. Finalmente, o de cidadão. Muito bem. Sob cada uma dessas 3 faces, pode ele ser criminoso e virtuoso. Isto é, pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo criminoso como cidadão, e reciprocamente. Daí as situações especiais que para si cria nas suas sucessivas existências. Eu vou me lembrar aqui de um relato que Divaldo Franco fez quando ele foi visitar pela primeira vez a um campo de concentração, no caso em Mauthausen, na Áustria, há alguns anos. Depois disso ele já visitou outros campos de concentração, mas aquele foi o primeiro. Então, Divaldo, no relato que ele faz a respeito daquele lugar, e ele sendo um médium de muita sensibilidade, é claro que ele captou a ambiência daqueles tempos, das torturas, dos crimes, da coisa hedionda que acontecia no campo de concentração.
Mas ele disse que aqueles carrascos, os carrascos que levavam as pessoas para a morte, para o forno crematório, para julgar de altas pedreiras, que o local tinha isso, pedreiras muito altas, e que as pessoas eram obrigadas a subir carregando pedras também, porque ali exatamente não tinha outro jeito senão cair, porque ninguém aguentava uma pedreira íngreme, que não tinha mais degraus, era alguns lugares para colocar os pés, e carregando uma pedra, as pessoas caíam daquela altitude. Muito bem, então, todo esse processo de dor, de sofrimento, que era imposto às criaturas por aqueles carrascos, que eram impostos às criaturas por aqueles carrascos, ele vai nos contar, Divaldo, que os carrascos viviam numa cidade próxima. E que nessa cidade eles eram bons cidadãos. Ninguém sabia que eles tinham uma vida dupla, que, certa hora, eles iam para o campo de concentração exterminar as pessoas de uma maneira terrível. Na cidade, eles eram pais de família, eles levavam os filhos para a escola, os filhos frequentavam as mesmas escolas que os filhos de outras famílias. Ali eles estavam como cidadãos. Mas, individualmente, eram carrascos. Eram pessoas que não tinham a menor piedade, a menor compaixão para com o próximo. Portanto, uma pessoa ela pode ser, trazendo até para a nossa vida, na sociedade, a pessoa pode ser muito educada, muito fina, muito agradável, e dentro de casa pode ser um tirano. Ou ao contrário. E assim, nós vamos verificando que a pessoa pode ter máscaras, ela pode se apresentar com determinada forma que ela criou para ela, uma máscara, uma forma de viver de uma maneira que não é a real, de uma maneira que é falsa. E a pessoa vai levando a vida dessa maneira, mas isso não fica por muito tempo. Quanto maior é a distância entre aquilo que a pessoa finge e que, na verdade, ela não é, quanto maior essa distância, mais difícil fica manter a aparência. E em breve tempo pode acontecer da pessoa ser desmascarada, cair em contradição, alguma coisa qualquer. Agora o Código Penal da Vida Futura. Vejamos o item 1, aquele que eu já disse. O espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Portanto, nós vamos nos defrontar do outro lado da vida, ou na vida verdadeira, com nossos próprios atos, a nossa bagagem, aquilo que nós preparamos, aquilo que nós criamos, aquilo que nós não corrigimos, ou aquilo também que nós acertamos. Porque vamos falar um pouquinho dos acertos. Nem tudo é erro. Em muitos momentos nós temos algum acerto, e também no passado tivemos e temos alguns acertos. E isso faz parte da nossa contabilidade pessoal. Agora, é claro que nosso grau de pureza vai indicar uma felicidade maior se nós já tivermos dentro desse aspecto, dessa condição, ou impureza, que aí já temos muitas coisas para serem resolvidas. Mas é claro que a imperfeição é causa de sofrimento. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constitui tais ações um começo de progresso. É o item 8 do Código Penal. Nós estamos trazendo só alguns itens para nós chegarmos no ponto das tragédias coletivas. Primeiro é preciso ter todo o encaminhamento do nosso raciocínio. Por que é que as coisas acontecem? Quem somos nós? Qual a nossa bagagem? Qual a bagagem do ser humano de maneira geral? Com raríssimas exceções, os seres humanos estão nessa fase de termos ainda muitas falhas, muitas imperfeições.
E isso faz com que a nossa vida não seja assim um mar de rosas. Depende de nós conseguir alguma coisa mais estável, uma coisa mais feliz. Todo mundo quer ser feliz. Mas a felicidade completa nós não temos. Nós temos momentos de felicidade. E quando estamos vivendo um momento feliz, nós temos a impressão que o relógio andou depressa, que o momento feliz acabou rapidamente. E nós queríamos que ele durasse, que ele perdurasse, mas ele acaba. E quando nós estamos sofrendo, uma noite de dor, de sofrimento, de traição, de qualquer coisa, o relógio não anda. As horas são intermináveis. E a pessoa não sente que o tempo passa porque ela está sofrendo. Tudo depende do estado interior da criatura, daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que nós estamos vivendo, é aquilo que também nós estamos projetando na vida. A vida pode nos estar apresentando situações diferentes, mas nós as sentimos de acordo com o nosso estado íntimo. Aqui Kardec está dizendo que a justiça de Deus é infinita, perfeita. A justiça divina, às vezes, as pessoas acham que ela é imperfeita, que não há um critério, que há muita injustiça. Qualquer tipo de sofrimento, às vezes, que a pessoa está atravessando, ela acha que é uma injustiça divina. Mas a justiça divina é equânime, é igual para todos. A aparente injustiça, na verdade, é justiça. E nós vamos entender isso porque o Espiritismo nos está mostrando esses aspectos todos, porque nós criamos o nosso destino. Nós é que preparamos para a nossa vida tudo isso que atravessamos, tudo isso que passamos. Agora, é claro que o bem e o mal, sendo a justiça perfeita, a justiça divina, são rigorosamente considerados. Nada escapa da justiça divina, porque existem as leis. Não é Deus que fica olhando as nossas atitudes, a nossa conduta, o nosso comportamento e dando nota, má nota, boa nota para as criaturas. Sueli tirou uma nota má porque fez isso errado, fez aquilo. Então não é Deus que nos está mostrando, anotando erros, mas são as leis que Ele criou. O Pai do Céu criou leis divinas que imperam em todo o universo. Quando infringimos a lei, vem a resposta da lei. Lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Portanto, não precisa que Deus fique particularmente olhando cada um dos seus filhos para que possa, então, determinar o que a pessoa vai sofrer, o que a pessoa vai passar. Isso está na lei. E a lei, ela é perfeita também. Que nós podemos mudar de acordo com o que nós fizemos, com o nosso merecimento, com alguma coisa que conseguimos conquistar, progressos morais, espirituais, isso modifica. E isso nos faz entrar num processo de vibração mais elevada. E representa, então, o momento em que a pessoa está conquistando novas situações espirituais. Agora, mesmo os mais perversos, porque às vezes a gente pensa assim, esses torturadores, essas pessoas que cometem esses crimes hediondos, como será que a justiça divina atende, vê ou castiga? Como será que ela faz em relação a essas pessoas que estão aí dizimando um grande número de criaturas nessa perseguição terrível que nós sabemos que existe agora, não é? De uma forma muito cruel. Como que isso fica? Bem, mesmo os mais perversos. Porque são o quê? Espíritos. Espíritos que foram criados por Deus. E espíritos que enveredaram por um caminho. E a partir daí, toda aquela parte da barbárie, dos instintos, estão predominando. Mas esses espíritos, eles ainda vão achar um caminho, ainda vão passar por uma mudança. Porque, como diz Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, quando o amor se ausenta, a dor se instala. E é verdade. Quando o amor se ausenta, a dor se instala. E essa falta de amor faz com que as criaturas tenham uma colheita de dores,
uma colheita terrível pela frente. Mas vamos seguindo aqui para maiores explicações. Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Deus está com eles, como está com todas as criaturas. Todos têm seu anjo de guarda, guia. Esse trecho aí, essa expressão guia aqui, entre parênteses, está lá no livro. Não foi eu que coloquei, não. Porque achei interessante isso. Todos têm o seu anjo de guarda, guia, que por eles vela. Todos temos. O anjo de guarda é uma realidade. Ou seja, espírito protetor. Aquele que cuida, aquele que vela, aquele que protege. Todos temos. Às vezes eu fico pensando que um guia, um anjo de guarda desses espíritos, dessas criaturas que estão cometendo esses crimes terríveis, crimes hediondos, levando o próximo a sofrimentos terríveis também, dolorosos, aonde fica o anjo da guarda deles? Será que virou as costas? Será que está mais longe? Será que não interfere? Sabemos que não interfere. O protetor, ele não fica atrás do protegido a transmitir ideias, não faça isso, faça aquilo, isso. Não é assim. Quando o momento se faz favorável, ele pode enviar ideias, porque é preciso que a pessoa pare um momento, tenha momentos de pausa para pensar. Porque a vida hoje é tão corrida, tão agitada, que muitas vezes a pessoa não tem momento para orar. Ou se ela vai fazer uma prece, é um Pai Nosso que ela faz a 50 km por hora, então ela faz aquilo correndo, e aí, que adiantou aquela prece? Porque ela não tem tempo de parar, agora eu não posso parar. Então nós não meditamos, nós não refletimos, e com isso nós não ouvimos, não captamos o nosso protetor. Quando ele nos quer enviar algum tipo de mensagem, de alguma ideia, alguma coisa, sem, porém, coagir, sem pressionar, mas lançando uma ideia, alguma coisa que possa ser favorável para aquela pessoa. Muito bem, então aqui a interferência, conforme está dito aqui, faz-se ocultamente e de modo a não haver pressão. Porque o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por imposição, por sujeição. Isso no Céu e Inferno, capítulo 7, que é o Código Penal da Vida Futura. Vejam que esse aí é o item 20. Já dá para nós começarmos a pensar um pouco mais, diante disso tudo, a respeito da condição da pessoa que é vítima de uma bala perdida, por exemplo, e que se diz assim, um inocente foi vítima de uma bala perdida. Claro que quando é uma criança, quando às vezes é um recém-nascido, um bebezinho no colo da mãe, dentro do carro, uma criança, sempre nós ficamos mais penalizados, porque imaginamos aquele ser ainda muito indefeso, começando a vida terrena, e, de repente, morrer de uma maneira trágica. E nós ficamos a pensar, será que era inocente? É inocente? Existe alguém inocente na face da Terra? Na expressão da palavra? Não, não existe. Nós não somos inocentes. Porque inocente não deve nada. Está com a folha limpa. Mas nós devemos. Então, nós cometemos erros no passado. Então, nós não somos inocentes. Uma criança é um espírito imortal. E muitas vezes mais velho que seus pais. E essa revelação, essa ideia, muda muita coisa. E ela é de uma lógica, porque se não tivermos esse tipo de explicação, fica tudo no ar. Nós não conseguimos respostas. Nós não conseguimos explicar por que acontecem essas coisas. Quantos relatos nós lemos nos jornais, ouvimos no noticiário, uma pessoa ia passando e de repente cai uma coisa lá do alto, mata aquela criatura, de repente abre um buraco no chão, ela cai lá, o outro que ia passando na ciclovia não deu uma onda gigante e 2 pessoas morreram ali naquele momento. Por quê?
E aí se diz assim, estava no lugar errado, na hora errada, quem mandou passar por ali? Tinha que ser. E aí, meus irmãos, em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar na questão 525, 526, 527, quando Allan Kardec vai falar da intervenção dos espíritos na vida corporal. Porém, ali, no meio daquelas perguntas, existem 3 que são muito interessantes para a nossa conversa dessa noite. Kardec diz assim, um homem sobe uma escada e o degrau da escada quebra, ele cai, bate com a cabeça no chão e morre. E aí vem a pergunta, a escada quebrou porque o homem estava subindo ali, e aí ela quebrou porque ele tinha que morrer, ou foi um espírito que fez o degrau quebrar e o homem cair? E aí a resposta, o degrau ia quebrar de qualquer jeito com o peso de alguém, porque devia ser um degrau podre, porque o homem era muito pesado para aquele degrau, mas sobretudo porque chegou a hora. Então, ele ali sobe e cai e desencarna. Mas aí ele quer aprofundar mais e faz uma outra pergunta. Está chovendo muito, uma tempestade, tem uma árvore. Um homem vai para debaixo da árvore e cai um raio e ele morre. O raio caiu ali porque ele tinha que morrer? Foi por isso que o raio caiu? Olha a resposta, não, o raio ia cair de qualquer jeito. A ideia de ir para debaixo da árvore, aí sim, que aquela criatura teve essa ideia e foi para debaixo da árvore. Porque, meus irmãos, quando chegar a hora não tem jeito. Não tem jeito. É hora. Nós não sabemos. Nós não sabemos também qual foi a hora própria da nossa reencarnação. Nós lá no mundo espiritual, todos nós desencarnados, vamos voltar. Vamos voltar? Que hora era? Que momento aconteceu essa ligação do espírito nosso, cada um de nós, para o feto, para aquele momento da concepção, quando vai se formar o zigoto após o encontro do óvulo com o espermatozoide. Ali forma o zigoto e ali imediatamente o espírito é ligado. Muito bem. Nós não sabemos que dia que foi, que hora que foi, que minuto que foi. Também não interessa. Agora também chega a hora da partida. Um autor espiritualista, que é Humberto Roden, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele fala assim, até hoje ninguém morreu. Ninguém morreu. Quem é que morreu? Ninguém. Até hoje ninguém morreu. O que é que morreu? O que é que acabou? O corpo físico. O espírito é imortal. Voltou para a sua pátria de origem. Nós de lá viemos para uma vida passageira e transitória e para lá retornaremos. Portanto, quando a veste física está imprestável, o espírito volta para lá. Então, ninguém morreu. Isso muda a concepção da morte. Até hoje ninguém morreu. Nenhum de nós. Ninguém. É para dar o que pensar. Agora vamos passar para o item 13. Andamos para trás, estava no 20, vamos para o 13. O espírito é sempre o árbitro da própria sorte. Nós vamos continuar isso que eu estou falando, ainda tem mais coisa, né? O espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela permanência no mal ou suavizá-los. E anulá-los até, pela prática do bem. A prática do bem vai fazer tudo ali melhorar. Prática do bem, não é? Voltarmos a o nosso propósito, a nossa vida, tudo aquilo que nós planejamos para o bem. De alguma maneira, verificarmos essa programação na nossa vida. Agora, voltarmos-nos para o bem, que pode ser exercido de N maneiras diferentes. De tudo quanto é maneira, nós podemos fazer o bem. E aí nós vamos começar a entender que o sofrimento pode perfeitamente ser minorado, suavizado e até mesmo anulado pelo bem que nós fizermos em favor das criaturas. Porque o bem que, como diz Divaldo Franco, o bem que nós fazemos nos faz bem. O bem que fazemos para os outros nos faz bem. Então é bom fazer o bem. E aí, essa mudança, não é, na nossa vida é significativa.
E como eu disse, se nós somos imperfeitos, toda imperfeição é causa de infelicidade. Aí eu me lembro também em um livro dos Espíritos, na questão 614, quando Allan Kardec vai começar a falar sobre a lei divina ou natural. E aí a primeira pergunta que ele faz é a seguinte: o que é a lei natural? E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Pronto. Nós só somos infelizes porque caminhamos em oposição à lei divina, de forma contrária à lei divina. Então, por isso, nós somos infelizes. E não está lá no Código Penal, igual eu falei agora mesmo, não é? Toda imperfeição é causa de infelicidade. Aí Kardec ainda coloca o seguinte exemplo: se uma pessoa tem 10 imperfeições e vence 4, já está mais perto da felicidade. Já ficou mais perto da felicidade. Portanto, isso de trabalhar o nosso mundo interior, de ter um conhecimento de nós mesmos, né? De fazermos essa viagem interior, é muito importante para que nós possamos identificar as nossas falhas e começar a trabalhar isso, né? É claro que gradualmente, ninguém vai virar santo de 1 minuto por dia. Aqui é uma frase também de Kardec: a culpa esculpida na consciência promove a necessidade da reparação. E aí vem um aspecto importantíssimo. É a própria pessoa que, caindo em si, vai querer reparar o mal que fez a alguém. Ou à humanidade, ou a várias pessoas, não importa. Ela vai sentir a necessidade de corrigir aquilo, de reparar, de construir onde destruiu. Porque a consciência começa a cobrar. Um dia isso acontece. Vem o remorso, vem o arrependimento, e a pessoa aí já não tem mais sossego. Ela quer corrigir o seu erro. Ela quer melhorar a condição. Aí Kardec vai fazer uma das perguntas mais importantes de toda a codificação. A questão 621. Essa, para mim, é uma das perguntas mais importantes da codificação espírita. Onde está escrita a lei divina, ou a lei de Deus? Eu fico pensando, de onde Kardec tirou essa ideia? Como que ele pôde ter a ideia que a lei divina podia estar escrita em algum lugar? Podia estar em algum lugar preciso? E eu digo assim, Kardec, quando ele fazia a pergunta, ele sabia a resposta. O professor Hipólito Leon Denisard Rivail que faz a pergunta. Ele está compondo o livro dos Espíritos. Ele vai escrever a questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Ele sabia a resposta. Porque só quem sabe a resposta sabe fazer a pergunta. Porque se a pessoa não souber conhecimento de nada, como é que vai fazer a pergunta? E, além de tudo, ele era um missionário. Tinha uma bagagem que ele trouxe do passado. Um espírito de escola, um espírito que veio com a missão de trazer a terceira revelação de Deus à humanidade. Portanto, ele sabia do que ele estava falando. Nós vemos assim, trazendo para a nossa vida aqui, uma entrevista na TV. Um escritor está sendo entrevistado. O entrevistador teve que ler o livro do escritor para fazer a pergunta. Porque às vezes ele fala assim: o senhor escreveu no seu livro isso assim, assim. O senhor poderia explicar o que quer dizer isso? O senhor quer acrescentar alguma coisa daquele trecho que o senhor fala assim, assim, assim? A pessoa conhece, então faz a pergunta. E aí onde está escrita a lei de Deus? Vamos ver? Os Espíritos respondem sucintamente: na consciência. Vamos lembrar dos fariseus? Os fariseus perguntaram a Jesus: onde está o reino de Deus? O que Jesus respondeu? O reino não está aqui nem ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, aonde está o reino de Deus dentro de nós? Nos neurônios, não é? Nas sinapses, nos dendritos, no conjunto do cérebro, nos implementos cerebrais? Muito mais que isso. O reino de Deus está na consciência. Porque o reino de Deus é a lei de Deus. Então, meus irmãos, isso não é pouca coisa não, isso é muita coisa. Nós vamos começar a entender que nós trazemos o reino de Deus dentro de nós, dentro da nossa consciência. Por isso é que ela nos cobra.
Porque a consciência, ela tem um objetivo. Hoje em dia, existem os físicos da consciência, que estão estudando a consciência para ver se entendem o que é a consciência. Mas como eles não aceitam Deus, como eles não acreditam na imortalidade da alma, não acreditam nos espíritos, como é que eles podem responder o que é a consciência? Não conseguem. Eu sempre tenho citado que há um autor português, o Dr. Antônio Damasio, que está radicado nos Estados Unidos há muitos anos, que escreveu um livro, O Enigma da Consciência. Mais de 400 páginas. Então, ele começa lá daqueles seres unicelulares, e vai indo, até chegar a 400 e tantas páginas, tentando explicar onde é a consciência. Só que quando está lá no fim, ele fala assim, que a consciência ainda continua sendo um mistério. Ele também não descobriu coisa nenhuma. Por quê? Com todo o respeito que eu estou falando isso dele, né? Porque escreveu, é um estudioso, é um homem inteligentíssimo e tudo. Mas ele precisa ter o lado espiritual da vida, para ele conseguir entender a questão da consciência. A consciência, ela é esse fulcro maior aonde estão gravadas as nossas vidas. Mas a Joana de Ângeles vai nos esclarecer um pouco mais. A consciência não é inteligência no sentido mental, mas a capacidade de estabelecer parâmetros para entender o bem e o mal, optando pelo primeiro e seguindo a diretriz do equilíbrio, das possibilidades latentes, desenvolvendo os recursos atuais em favor do vir a ser, quer dizer, do futuro. Então, ela não é propriamente a inteligência. É por isso que é diferente, totalmente diferente a questão da consciência, não é? Ela não é a inteligência no sentido mental, mas ela tem uma capacidade de estabelecer parâmetros, vejam bem, do bem e do mal, para entender o bem e o mal, não é? Para estabelecer juízos de valor, por exemplo, né? Optando pelo bem, seguindo a diretriz do equilíbrio e das possibilidades latentes que nós trazemos em nós. Quando Deus nos criou, Ele dotou cada um dos seus filhos, criou o espírito, não é? Ele dotou a cada um de seus filhos de atributos. Esses atributos são potencialidades, que eu chamo de poderes no meu livro, Os Poderes da Mente. O livro que eu escrevi sobre essas potencialidades, eu dei o título de Os Poderes da Mente, porque são poderes que nós temos e que nós não temos ideia, não usamos, não utilizamos. Então, a consciência é esse fulcro maior de tudo. Vejamos ainda ela dizendo, a consciência, nos seus variados níveis, consubstancia a programação das ocorrências futuras, através das quais conquista os patamares da evolução. É um livro da Joana, Momentos de Consciência, capítulo 4 e 8. Muito bem. Portanto, essa questão da consciência, ela é de vital importância para entendermos esses mecanismos todos da justiça divina, porque a consciência, ela seria esse juiz de cada um de nós. Não há necessidade de vamos dizer, de um tribunal de justiça no plano espiritual para julgar as almas. Não existe isso, porque é a própria consciência do indivíduo que julga. Porque começa no arrependimento, no remorso, e a partir daí vem aquela sensação que é preciso fazer alguma coisa. Corrigir aonde fez o estrago, construir aonde destruiu e assim por diante. Mas vejamos, preciso também entender que a misericórdia divina está presente na nossa vida. E nem sempre nós nos damos conta disso. Como ela se evidencia? Primeiro, o amor de Deus a todos os seus filhos, indistintamente. Todos somos criaturas de Deus, filhos de Deus, criados no seu amor. A justiça divina, ela é perfeita, ela é equânime.
tem essa equidade, ninguém fica de fora da justiça. A lei do progresso, que é a evolução. A reencarnação. A reencarnação, ela é, vamos dizer assim, uma prova do perdão divino para seus filhos. Porque, na essência, Deus não castiga e nem perdoa. Deus não perdoa, não. Nem castiga. Porque só perdoa quem fica ofendido. Deus está acima disso. Deus não fica ofendido com seus filhos, porque senão ele estaria numa quantidade de ofensas que têm sido perpetradas em relação a Deus. Como que estaria ele se ele fosse sensível aos erros dos seres humanos? Deus é imutável, ele não muda com as nossas ações, ele não fica alegre, ele não fica triste. E às vezes a gente pensa que sim, não é? A gente fala com a criança, papai do céu está triste porque você está fazendo isso aqui errado. Ou então papai do céu ficou alegre porque você fez o seu dever direitinho, fez isso, fez aquilo. Não, papai do céu não fica nem alegre, nem fica triste. Porque se ele ficasse triste, estava numa tremenda depressão em relação à humanidade, em relação aos seus filhos. Coitado de Deus, estava muito deprimido. E então, essa noção que o Espiritismo nos dá, ela é grandiosa. O Espiritismo abre a nossa mente, ele nos propõe que avancemos, que façamos o que é chamado até na física quântica de expansão da consciência, né? Vamos expandir a nossa consciência, porque nós precisamos abrir os horizontes mentais, pensar grande. Porque isso tudo que está aqui é grandioso, que a doutrina espírita nos proporciona. O livre-arbítrio, tudo isso que nós falamos até agora está aqui nesse resumo. A certeza da vida futura. Mas é uma vida futura, não como nossos irmãos de outros ramos do cristianismo imaginam. Aquela vida futura que do lado de lá só tem duas coisas para a pessoa. Ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. E aí não tem mais jeito. Agora, essa questão do inferno é muito interessante. Quando foi levado ao ar aquele filme Nosso Lar, que teve grande aceitação, que as pessoas foram assistir, então fez muito sucesso. Eu fui assistir, levei meus netos e tal. Então fui com eles, assistimos. Mas depois, umas semanas depois, duas senhoras vieram me procurar. Eu as conhecia de vista, como se diz. Não tinha, assim, muito contato com elas. E elas vieram conversar comigo. E começaram falando assim: Sueli, nós somos católicas, mas nós fomos assistir Nosso Lar. Porque nós queríamos saber como que os espíritas explicam a vida futura. E nós fomos assistir. Eu falei assim: gostaram? O que vocês acharam? Ah, gostamos muito, gostamos, é muito bonito, muito interessante. Só não gostamos de uma coisa. Aí eu falei: o que vocês não gostaram? Do tal do umbral. Nós não gostamos do umbral. Aí eu falei: não gostaram do umbral? Que coisa horrível, com aquela lama, né? Até o André Luiz caiu de cara na lama. Que coisa horrível o tal do umbral. E eu disse para elas assim: vocês são católicas, não é? Somos. Acreditam no inferno? Ah, acreditamos. E lá no inferno não é aquele fogaréu terrível? Qual que é preferível? O fogaréu do inferno ou a lama fresquinha do umbral? Aí eu acrescentei, porque aquela lama faz bem para a pele. Eu tinha que brincar com elas, né? Porque falar que o umbral era terrível e a chama do inferno, aquele fogaréu, é eterno, é melhor, não é? Ou então é pelo menos o que eles acham que acontece. Então, como diz o Papa Francisco atualmente, né? Não existe um inferno. Esse Papa Francisco veio de Francisco, porque, como o próprio nome que ele adotou, porque as ideias dele são ideias muito espiritualizadas, para abrir o pensamento das criaturas. Então, merece todo o nosso respeito, nosso apoio vibratório, para poder ajudar as pessoas a pensarem. Tirar as pessoas do inferno. Porque também tem isso, né? Para alguns dos nossos irmãos de outros ramos do cristianismo, os espíritas todos vão para o inferno. Nós já temos lugar lá para o inferno.
temos nosso lugarzinho lá já reservado, porque nós conversamos com os mortos, como eles dizem, não é? Portanto, meus irmãos, nós vemos aqui, nessa lista aqui, que a misericórdia divina está sempre presente. E ela que nos impulsiona com esse desejo incessante de alcançar o melhor. Todo ser humano tem esse desejo, tem esse impulso de procurar algo melhor. Não fica satisfeito com o que já tem, quer mais adiante, quer mais à frente. E com isso vai progredindo, vai impulsionando o progresso. E aí, agora vem o que precisa ser feito ainda. O melhor seria a busca da espiritualização da criatura. Um desejo incessante da sua própria espiritualização, para que possa, então, alcançar o melhor que existe para a nossa vida de espíritos imortais. Vejamos agora a questão dos flagelos destruidores, conforme está em O Livro dos Espíritos. Com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? Precisamos saber a resposta, para fazê-la progredir mais depressa. É preciso que se veja o objetivo para poder apreciar os resultados. Como os julgais? Somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. Muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. É a questão 737 do Livro dos Espíritos. Muito bem, então, vejamos que, às vezes, acontecem certas coisas que são próprias da natureza. Mas o ser humano, com a sua conduta tão insana, tem alterado a natureza. E muitas vezes um tufão, um tsunami, qualquer coisa de terremoto, qualquer coisa, uma enchente que possa acontecer, pode ser também devido à incúria, à insensatez, à insanidade do próprio ser humano, devastando matas, poluindo a atmosfera, poluindo rios e essa coisa toda. Então vem a resposta da natureza. E essa resposta, ela vem às vezes em forma de um flagelo destruidor, ou seja, de um desastre coletivo, de alguma coisa assim. Mas vejamos ainda mais um pouquinho. Kardec esclarece: quer a morte venha por um flagelo ou por uma causa comum, ninguém deixa de morrer quando houver soado a hora da partida. A única diferença é que, no caso aí de um flagelo, de um desastre coletivo, é que parte, ao mesmo tempo, maior número de pessoas. Quando é a hora, não adianta. Vocês devem estar se lembrando que agora, há uma semana atrás, houve uma tragédia terrível e, ao mesmo tempo, um ato de uma beleza comovedora. Quando aquele caminhão-tanque explodiu, pegou fogo, era álcool, derramou álcool para todo lado, queimou 3 carros. Um dos carros tinha um casal, com um bebezinho de menos de 1 mês de idade. O pai consegue sair, consegue andar um pouco, entregar a criança para um homem que ali estava, que era um dentista. E nessa hora, quando ele vai recuando, vem o álcool já inflamado, não é? E ele vai morrer ali carbonizado. A esposa dentro do carro também. Então, quando a gente pensa no ato desse homem, dessa criatura, o que ele fez, o momento da partida dele, da esposa, e de outros também, que em outros carros ali, então, isso é uma tragédia, a gente diz. Mas teve um ato sublime dessa criatura, quando ele faz uma coisa dessas, não é? Agora, imaginemos a responsabilidade desses espíritos. O pai e a criancinha. Que ligação, que gesto, não é? Que implicações isso tudo traz e pode ter. E aí imaginemos essa criança, moça, adulta, lembrando do pai. O pai, para ela, foi um herói. É um herói. Porque o que ele fez foi um ato heróico, realmente, um ato de amor. Um ato que ele enfrentou o medo, enfrentou qualquer coisa que poderia ter ali naquela hora e tomou aquela iniciativa.
De vez em quando a gente vê esses gestos. E aí a gente vê o ser humano se engrandecendo e dando lições para nós, trazendo momentos diante de uma coisa tão dolorosa, um momento tão bonito. Depois já aparece a avó materna, né, com a criancinha. E aí, meus irmãos, chegou a hora. Dela, não chegou a hora. E aí, quando há um desastre de avião, mas uma pessoa estava indo para o aeroporto, o carro tem um enguiço qualquer, ele não chega a tempo e se aborrece, porque não perdeu o voo, aquela coisa toda, o avião cai, explode, mais adiante acontece qualquer coisa. Aí, em vez dele ficar lá revoltado, ele vai lá, graças a Deus que eu não fui, que deu um enguiço no carro. Não era a hora. Agora, aqueles outros... E aí as pessoas perguntam, o que move as pessoas para irem? A atração vibratória. Chegou a hora, não tem jeito. Então, a pessoa, naquele processo de atração vibratória, essa visão que a doutrina espírita nos traz, meus irmãos, ela nos abre uma perspectiva muito grande. Ela nos mostra a justiça divina. E ela nos mostra como a nossa vida ela é passageira. Como que ela é, assim, impermanente. E aí nós vamos tendo essa noção e compreendendo o sofrimento das pessoas, compreendendo que podemos ajudar muito, fazer o bem a essas pessoas. Na casa espírita, por exemplo, esse trabalho de ajudar, de esclarecer, de consolar as pessoas que perderam, entre aspas, entes queridos. Lá em Juiz de Fora nós temos esse trabalho há mais de 20 anos na nossa Casa Espírita, que nós chamamos a orientação do nosso mentor, a reunião dos entes queridos. Quando nós começamos, não existia nenhuma ainda. Eu perguntei a Divaldo, pedi assim, confirmação, né, do Divaldo. A nossa mentora é a Joana de Ângeles, a mentora da casa, né? Sociedade Espírita Joana de Ângeles, a nossa patrona da nossa casa. Então, esse trabalho é um trabalho abençoado. A doutrina espírita tem, vamos dizer, muitas frentes de trabalho, todo mundo aqui sabe disso, não é? Que a gente pode atender, dar a nossa contribuição, sermos voluntários, ajudar as criaturas, porque os desastres acontecem, os desastres coletivos. O livro Amanhecer de uma Nova Era e o livro Transição Planetária, eles abordam especialmente a questão da tsunami, não é? No Transição Planetária, quando morreram ali umas 300 mil pessoas. E, às vezes, quando ouvimos contar os casos ali daquela região, o que aconteceu, um dos casos é muito interessante, que um casal estava mergulhando bem lá debaixo d'água, eram pessoas que tinham condições para isso, que eram treinados para isso. Quando eles vieram à tona, a cidade tinha sido destruída pela tsunami. E saiu outro dia, novamente, essa notícia desse casal. Dizem que era brasileiro, mas isso eu não sei se foi confirmado, não sei. Mas, de qualquer maneira, eles estavam ali, bem no fundo do mar, não sofreram nada. Então, quando é o nosso momento, as situações, elas engendram aquela circunstância e aí vem a nossa hora. As tragédias coletivas mostram isso. Nesse livro, para a Transição Planetária, é muito importante nós conhecermos também o atendimento do mundo espiritual àquelas criaturas. E, às vezes, quando há um desastre, alguma coisa assim, nós ficamos a pensar no sofrimento da pessoa. Quando um avião explode, quando o avião cai, não é? E aconteceu na nossa reunião mediúnica um fato muito interessante, porque o meu sogro é filho de alemães. O sobrenome Schubert é do meu marido. E o pai dele, filho de alemães. Então, o Schubert é deles. Acontece que, quando houve o desastre da TAM, há muitos anos, quando o avião da TAM desgovernou e caiu em cima do próprio prédio da TAM, né? Ali naquela, né, perto do aeroporto de Congonhas, né, que aconteceu isso, né? Pois bem, ali morreram umas 200 pessoas. Acontece que
uns 15 dias depois, após esse desastre, o meu sogro apareceu na nossa reunião mediúnica. O meu sogro, ele era agora esqueci. Ele não era metodista, é o outro, agora esqueci que ele era. E então o meu sogro, mas era uma pessoa boníssima e eu tenho muita afinidade com ele. Então o meu sogro, é raro ele aparecer na nossa mediúnica, mas naquela noite ele apareceu. E aí a questão dos espíritos é interessante, não é? Nós estávamos à mesa assim, a mesa mediúnica, e lá na porta de entrada eu vi meu sogro. Mas na mesma hora ele já estava aqui, porque no mundo espiritual é assim, é uma fração de pensamento, né? Então ele estava lá, numa outra hora estava aqui perto. E ele me contou o seguinte, que naquele desastre da TAM havia desencarnado uma pessoa da família dele, família espiritual, que nessa encarnação eles nem se conheciam. Mas uma daquelas pessoas, uma senhora, era da família espiritual dele. E que então ele pediu a Joana de Ângeles e aumentou da nossa reunião a permissão para trazer aquela senhora, para ela ser despertada na nossa reunião. Porque a maioria, quase totalidade, pode-se dizer, de pessoas que desencarnam numa circunstância dessas ficam adormecidas, ficam num estado assim de torpor, uma coisa assim, ou adormecem mesmo. Então essa senhora estava assim. Ao mesmo tempo que ele ia falando, eu vi que ela vinha chegando, amparada por 2 enfermeiros. E ela veio e deu comunicação por meu intermédio. Mas ela quase não falava. Aliás, ela falava uma frase: ai meu Deus, porque ela estava começando a acordar. E ela começou a sentir que aquilo tinha acontecido. E aí ela chorava e falava: ai meu Deus, ai meu Deus. Mas aí o esclarecedor que estava do lado, ele não sabia do caso, né? Mas ele sentiu que era um espírito sofredor, alguma coisa assim, fez uma prece, falou umas palavras boas a respeito de Jesus, falou de uma forma muito terna com ela, e ela depois foi adormecendo e foi... Aí sim, ela vai dormir um sono tranquilo, porque até aquela hora ela estava ainda naquele torpor, naquele adormecimento próprio do momento do desastre. Muito bem. Aí ela foi levada para tratamento, essa coisa toda. E meu sogro comunicou-se e disse o seguinte, que quando acontece, depois meu mentor também veio esclarecer melhor ainda, quando acontece uma situação dessa, às vezes a gente fica pensando, meu Deus, como que foi que essa pessoa passou por aquela dor, por aquele sofrimento, por aquela explosão, por isso, por aquilo. Mas os bons espíritos, os espíritos protetores dessas pessoas, retiram a criatura, o espírito do corpo imediatamente, se houver méritos. E, na maioria dos casos, quando um grupo de pessoas se reúne num desastre de avião, por exemplo, ou um outro tipo de desastre, assim, de trem, de qualquer outra coisa que se reúnem, são pessoas que estão... vamos dizer, se redimindo do passado. E todas elas se reúnem, não que elas se conhecessem, coisa nenhuma. Cada uma de uma época, cada uma com o seu problema, mas vibratoriamente elas vão para aquele lugar porque tinha que ser. Mas nós vamos ver mais aqui uma explicação agora do Emmanuel. Desencarnações coletivas. Essa mensagem do Emmanuel nos esclarece muito, porque ele diz assim, que Emmanuel afirma, não é? Emmanuel, aliás, afirma: reconhecemos em Deus o perfeito amor, aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si mesmo. É aquilo que eu falei, a consciência da pessoa, ela começa a se julgar, é o mais severo julgador de si mesmo. Mas aqui ele está dizendo que eles já cresceram em amor, porque muitas vezes essas pessoas tiveram muitas reencarnações, nas quais foram aos poucos se redimindo, se reajustando em relação a crimes cometidos, a situações terríveis do passado, alguma coisa assim, não é? Então, nessa hora, eles vão começar o processo de arrependimento, de busca da justiça e também julgando a si próprios.
Criamos a culpa, diz Emmanuel, e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extinguir as consequências. Quando chega a hora. Agora, tem que ter um cuidado, que eu já vou falar de uma vez, para não esquecer. Nós não vamos dizer que todo mundo que morre num desastre, que quando acontece isso ou aquilo, porque aquela pessoa era um criminoso, era uma coisa horrível, era isso, era aquilo. Nós não sabemos. Não devemos falar isso. Porque, às vezes, a pessoa pediu para vir passar por aquilo, para dar um salto de qualidade, para dar uma conquista, para ter uma conquista maior. Ela pode ter pedido aquele tipo de prova, para dar um exemplo para a família. Existem muitas coisas que devem ser levadas em conta, para não ficar machando assim, esse daí foi um criminoso, foi um nazista, foi isso, foi aquilo. Então, a gente tem que ter cuidado quanto a isso. E aí continua Emmanuel. Lamentemos sem desespero quanto se fizeram vítimas de desastres que nos confrangem a alma. A dor de todos é a nossa dor. Os problemas com que se defrontaram são igualmente nossos. Porque quem pode dizer que é inocente daquelas coisas todas? Ninguém, nenhum de nós. Não nos esqueçamos, porém, completa Emmanuel, de que nunca estamos sem a presença de misericórdia divina junto às ocorrências da divina justiça. Que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. Portanto, aquele sofrimento daquela hora é reduzido ao mínimo, porque aquelas pessoas, elas já estão num processo das leis da consciência. Esse é Herculano Pires. Esse livro que nós vimos aqui, o título do livro é Chico Xavier Pede Licença. Esse livro, meus irmãos, eu recomendo a todas as pessoas. Capítulo 19. Porque esse livro, ele tem 3 aspectos do mesmo assunto. Primeiramente, por exemplo, capítulo 1. Chico vai dizer que naquela noite foi lido o Evangelho no capítulo tal. E que depois veio Emmanuel, ou veio Maria Dolores, ou veio outro espírito, dar uma mensagem sobre aquele texto que foi lido ali, naquela hora. E depois vem Herculano Pires comentando isso tudo. Então, quem é expositor, se tiver esse livro, vai encontrar nos capítulos do livro possibilidade de fazer uma palestra, porque cada assunto daquele tem 3 aspectos. Então é muito bom. Chico Xavier Pede Licença, tem também Depoimentos Vivos, que também é um livro que tem essa mesma característica. Muito bem, então aqui agora, nesse capítulo 19 que eu acabei de ler, Herculano Pires escreve, logo em seguida, um comentário intitulado As Leis da Consciência. E ele diz o seguinte: as leis da justiça divina estão escritas na consciência. Aquela é a questão 621. Obedecendo a essas leis, as vítimas de morte coletiva aparecem como as mais severas julgadoras de si mesmas. São almas que se punem a si próprias em virtude de haverem crescido em amor e trazerem consigo a justiça imanente. Se no passado erraram, agora surgem como heroínas do amor no sacrifício reparador. Portanto, muitas vezes, nesses desastres, nesse sofrimento todo que as pessoas passam naquele último momento, aquele último momento foi suavizado, foi diminuída a intensidade daquilo tudo, porque essas pessoas já tinham méritos para isso. Aquilo ali era o último resgate. Vamos dizer, eles estavam zerando a dívida. E isso daí nos mostra que não devemos jamais de rotular que aquelas pessoas eram criminosas, eram isso ou aquilo, porque poderiam ser já pessoas com grandes méritos que estavam resgatando aquela última situação. E outros que pediram até para passar por isso. Era um sacrifício reparador. Bem, estamos chegando ao final das nossas cogitações dessa noite, das nossas reflexões.
entendemos, afinal de contas, que tudo o que acontece em relação ao nosso nascimento e à nossa desencarnação é do nosso programa. Uma pessoa pode, vamos dizer, levando uma vida dissipada, uma vida de vícios, se ela teria que viver 70 anos, ela pode morrer muito mais cedo, porque ela destruiu o próprio corpo físico com os vícios, com uma vida de dissipações. Em vez de morrer, desencarnar com 70 anos, vai desencarnar com 60, com 50, que é chamado de suicídio indireto. Ou seja, a pessoa não cuidou do seu corpo físico, não cuidou de uma vida mais regrada, mais equilibrada, e acaba antecipando o momento que teria que ser muito mais adiante. Mas se a pessoa completa como deveria ser, se ela tem uma vida de equilíbrio e chega no ponto que deveria chegar, ela vai viver dentro daquela programação. Agora, existe também uma coisa que a própria doutrina tem nos ensinado, que é quando a pessoa tem uma moratória. Às vezes a pessoa teria que desencarnar com 70 anos, mas está praticando bem, é tão útil, é tão necessária que ela pode ter mais 5 anos, que é chamado de moratória. Aí a espiritualidade ajuda para que aquele organismo daquela pessoa se fortaleça, se recomponha, e a partir daí, então, ela vai viver mais uns 5 anos, 4 anos, o que for necessário. E aí, meus irmãos, nós vemos como a misericórdia divina pode nos ajudar, pode atender, porque quem está praticando bem, merece, recebe alguma coisa que valoriza aquilo que a criatura tem feito em favor do próximo. Chico Xavier vai receber uma mensagem que nós vamos apresentar também na parte final, que é uma poesia. Mas antes, só o resumo de tudo que nós acabamos de falar. Arrependimento, expiação e reparação constituem as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular-lhe o efeito, destruindo a causa. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. E aí é o próprio espírito, porque a própria consciência cobra. E essa pessoa, estando consciente disso, ela vai querer reparar o mal. Esse é o processo individual de cada um de nós. Quando o espírito chega a essa compreensão, ele realmente vai fazer um esforço para reparar o erro que havia cometido. Ainda refletindo, as leis da justiça divina estão gravadas na consciência humana. Para encontrar o alívio da consciência, o espírito sente necessidade de passar pelo sacrifício que impôs aos outros. Quando a dívida é muito grave, são necessárias várias encarnações para saudá-las. Num resgate coletivo, muitos estão zerando a dívida, como eu disse agora mesmo. É uma forma simples que eu estou usando para explicar isso, né? A misericórdia de Deus suaviza o sofrimento através do amparo segundo o mérito de cada um. O Pai nos concede sempre o melhor. E agora a poesia que, enquanto estava havendo o incêndio no Joelma, que isso aconteceu no ano de mil, aqui não tem escrito. Bom, esqueci. Depois vocês consultem lá, sabe aonde vocês acham isso? Lá no Google. Todo mundo vai ler lá no Google que vai encontrar. Muito bem. Então, enquanto estava acontecendo o incêndio no edifício Joelma, Chico vai receber essa mensagem. Céu de São Paulo, o dia recomeça. O povo bom na rua lida e passa. Nisso aparece um rolo de fumaça e o fogo para cima se arremessa. A morte inesperada age possessa. E enquanto ruge, espanca ou despedaça, a terra, unida ao céu, aqui se enlaça, é salvação e amor, servindo à pressa.
A cidade magoada e enternecida é socorro chorando a despedida, trazendo o coração triste e deserto. Mas vejo em prece, além do povo aflito, braços de amor que chegam do infinito e caminhos de luz no céu aberto. Isso está no livro Diálogo dos Vivos. Muito bem, então, aqui é o Cornélio Pires falando do momento do incêndio no Joelma. O Cristo Consolador, que é muito importante para nós lembrarmos essa beleza dessa passagem. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve o meu fardo. Isso está em Mateus, capítulo 11, 28 a 30. Nós vamos encerrar com um tema da Joana de Ângeles, cujo título é Amor-terapia. Tem uma música, mas acho que não vai dar pra... Está no livro Desperte e Seja Feliz. Não há como negar ser o amor a realidade mais pujante da vida. Irradia-se de Deus e vitaliza o universo, mantendo as leis que produzem o equilíbrio. Todos os homens e mulheres que edificaram os ideais de felicidade humana fundamentaram o seu pensamento no amor pleno e incondicional. Transcendendo definições, o amor é vida exuberante. É a razão básica da manifestação do ser que pensa e que sente. Jesus sintetizou todo o código de sua doutrina no amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. As modernas ciências da alma, que penetraram na essência profunda das criaturas, fascinadas com as suas descobertas em torno dos conflitos e problemas, recorrem também ao amor, para que ele solucione os enigmas existenciais e erradique os agentes causadores dos distúrbios interiores e externos que aturdem a humanidade. Assim, o amor deve ser causa, meio e fim para o comportamento humano feliz que desperta com anseios de plenitude. Amar é o grande desafio. Então, meus irmãos, nesse momento estou agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite, fazendo essas reflexões e cada vez mais orando pela paz mundial, orando pelas criaturas que estão sofrendo tanto, para que assim nós que temos essa visão, e outros mais, porque não são só os espíritas que têm essa visão, muitas vezes de amor ao próximo, de querer melhorar as condições do ser humano, todos esses vibrando em amor, em paz, em equilíbrio e harmonia, podemos melhorar um pouco esse panorama mundial e ajudar a grande transição planetária. Que Jesus abençoe a todos, as casas aqui representadas, os que vieram de outras cidades, os internautas, os ouvintes, todos esses que nesse instante eu estou agradecendo, saudando, desejando muita paz para todos. Obrigada, meus irmãos, e até uma próxima vez. Que Deus nos abençoe. Nossa gratidão à palestrante Sueli pela presença conosco e votos de que retorne a Dourados numa outra oportunidade. Queridos irmãos, para a prece final, com muita alegria, convidamos a ex-presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul e atual diretora da área de estudos, Maria Túlia Bertoni. Deus
nosso Pai de amor e justiça, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, o amigo incondicional das nossas almas, amigos espirituais que conduzem o movimento espírita nestas terras quentes de Mato Grosso do Sul, nós queremos vos agradecer por estes momentos de paz, de reflexão e, por que não dizer, de amor maior. Agradecer as oportunidades que temos recebido em nosso caminhar. Agradecer a presença dos amigos aqui presentes, trabalhadores da seara espírita, e principalmente agradecer a nossa irmã Sueli pela oportunidade da reflexão profunda em relação às nossas condutas infelizes e as consequências das quais não temos como nos evadir. Abraçando-a com o coração saudoso, nós pedimos ao Mestre Jesus que continue amparando-a, envolvendo-a em vibrações de paz e saúde, harmonia e a perseverança no trabalho, no bem. E pedindo a ela, por ela, envolvendo-a nas vibrações dos nossos corações, nós pedimos por todos nós também. Permita, Mestre amado, que apesar de nós mesmos e das nossas circunstâncias, possamos continuar no trabalho que escolhemos e que pedimos ainda na pátria espiritual. Abençoa-nos, Mestre amado, em nossos propósitos de renovação íntima, e fique conosco agora e sempre. Rádio Portal da Luz.